Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade, ensinando mais um tipo de técnica de reversão de tendência, usando o indicador Bollinger Bands e acumulação e distribuição, mais padrões de preço. Para você conhecer meus produtos e serviços, acesse o meu site traderprofissional.com.br e tem os outros dados de contato aqui para você me contactar caso realmente deseje. Bom pessoal, essa técnica é uma técnica de Day Trade que funciona para o gráfico de 1 minuto, mas funciona mais no gráfico de 1 minuto do que nos outros gráficos, por incrível que pareça, apesar do gráfico de 1 minuto ser um gráfico muito difícil de operar. E também eu estou aqui com o gráfico da Libra Britânica Dólar no Forex, mas funciona para mini dólar, funciona para opções a seco, operando opções a seco também funciona no Day Trade, mini dólar, mini índice, ações, então funciona em qualquer mercado. Isso é um padrão estatístico que funciona em qualquer mercado e você pode utilizar ele para você ter a sua devida rentabilidade. Então, como funciona essa técnica de reversão de tendência? Primeiro a gente vai precisar colocar no gráfico, as médias móveis estão aqui, mas a gente não precisa dessas médias móveis, tá? Somente a bandas de Bollinger 5,5, o acumulação e distribuição, o indicador de força e o preço, padrões do preço. Então o que acontece? Abaixo da média da bandas de Bollinger, que é a 5,5, que é essa média do meio aqui, a tendência é de baixa e acima a tendência de alta. Então, quando está acima da 5,5, tende a fazer movimentos altistas, como a gente acompanha aqui no gráfico, isso é estatístico, certo? Então, as pessoas vão pensar, bom, eu posso, quando o preço ficar acima da média 5,5, comprar e seguir tendência, certo? Só que a lucratividade vai ser absurdamente muito maior quando você opera a reversão de tendência. Então, os padrões de reversão de tendência são muito cobiçados devido à ampla lucratividade que você pode ter comprando exatamente no fundo. Então, o que acontece? Iniciou uma tendência de baixa porque o preço ficou abaixo da média 5,5 da bandas de Bollinger e fez um fundo duplo, tá? Fez um fundo duplo. Então, quando faz um fundo duplo, muita gente diz, fez um fundo duplo, vai reverter a tendência. Fez um oco invertido, vai reverter a tendência. Fez um fundo triplo, vai reverter a tendência. Não, porque às vezes faz um fundo duplo ou faz estes padrões, consolida e depois continua a tendência de baixa. Então você não pode usar estes padrões fundo duplo, fundo triplo, oco ombro, cabeça, ombro invertido, para você operar isoladamente somente eles. Você tem que ter outro respaldo de força, que vai favorecer a direção e força que estes padrões apontam. No caso, nós temos um fundo duplo. Então, o fundo duplo ele é caracterizado pelo quê? Um fundo onde o segundo fundo ele respeita o suporte feito pelo primeiro fundo. Aqui na linha branca nós temos o exemplo, a linha horizontal branca, o suporte horizontal branco e o preço ele respeita aqui. O que eu tenho que usar como complemento para operar esse fundo duplo de reversão de tendência? Padrões de candlesticks. Então aqui aconteceu, o padrão de candlestick mais relevante é no segundo fundo. O primeiro fundo tem relevância, claro, mas o segundo fundo ele tem muito mais relevância. E o segundo fundo, nós temos aqui um arame de fundo. Volume no arame de fundo, então a gente pega o volume e a gente vê aqui, quando fez o arame de fundo, o volume foi ascendente, ok? Porque quando fez o padrão de candlestick, os volumes aumentaram. Não aumentou tanto, mas aumentou. O indicativo de que aumentou, isso significa claramente que esse padrão ele tem uma força mais significativa. Então isso aí é o segundo passo. Primeiro passo, padrão de candlestick no segundo fundo do fundo duplo. E segundo, verificar a força pelo volume. Então, se esses dois padrões são atendidos, se o volume realmente aumentou exatamente no padrão de candlestick, mesmo que seja um pouco, isso já indica a força. Terceiro passo, o ADX também deve fazer um fundo duplo, ou seja, ele tem que ter no primeiro fundo do fundo duplo o acumulação e distribuição. O acumulação e distribuição tem que ter um fundo no primeiro fundo e no segundo fundo duplo, que foi um fundo no mesmo nível no preço, o acumulação e distribuição também deve fazer um fundo no mesmo nível. Só que o segredo está no seguinte:
Antes deste fundo duplo, eu tenho que ter no indicador um pivô de alta. Então, eu tenho esse fundo duplo. Antes desse fundo duplo que foi feito, eu tenho um pivô de alta. Nesse caso, nós temos aqui um pivô de alta. Pivô de alta é isso aqui, ó. Onda 1, onda 2, correção e onda 3. Isso é um pivô de alta. Então, aqui fez um pivô de alta, fez um fundo duplo junto com o fundo duplo aqui e tem aquela característica do padrão de candlestick no segundo fundo, onde o volume aumentou exatamente no padrão de candlestick. Então, aqui neste padrão de candlestick, houve um aumento do volume. Então, este padrão indica uma possibilidade de reversão muito grande, segundo as estatísticas. E agora, o terceiro passo. Tem que ter fechado fora o primeiro fundo da banda de Bollinger inferior e o segundo fundo tem que ter fechado dentro. Certo? Então, além destes padrões aqui, se o primeiro fundo fechou fora da banda de Bollinger, foi para dentro da banda de Bollinger, e depois o segundo fundo fechou dentro da banda de Bollinger mais próximo dela, fazendo fundo duplo, isso é o checkmate para a probabilidade da reversão da tendência ser estratosférica. Então, vocês revisem esse vídeo, vejam várias vezes, porque esse padrão realmente funciona. Eu uso outras técnicas, a minha metodologia usa outras técnicas, então não uso esse tipo de técnica aqui, mas essa técnica tem uma probabilidade de funcionamento muito grande. Então, você entrou aqui, por exemplo, quando esse candlestick fechou, certo? O stop você coloca um pouco abaixo do fundo. Lembrando que funciona para mini índice, mini dólar, day trade, qualquer coisa no mercado. E quando a tendência evoluir nos fundos, você vai protegendo o lucro. Então, à medida que vai fazendo os fundos, aqui, por exemplo, fez um fundo, a gente protege o lucro aqui. Fez um fundo confirmado aqui de um pivô, a gente protege o lucro aqui. E eu vou sair da operação quando o preço fizer um padrão similar a fechou fora e fechou dentro da banda de Bollinger, só que no caso superior. Então aqui, por exemplo, eu tive um outro fundo aqui confirmado de pivô, aqui fechou fora, depois fechou dentro. Então a partir daqui isso já indica provavelmente uma possibilidade de enfraquecimento. E aqui também fechou fora e fechou dentro. A segunda vez que fechou fora e fechou dentro, mas como fez um novo topo, eu ainda posso relevar e proteger o lucro aqui. Mas se fechou fora e fechou dentro no mesmo nível, que este primeiro fechou fora e fechou dentro, então eu permaneço com... Eu saio da operação se fechou fora e fechou dentro do mesmo nível do que o primeiro fechou fora e fechou dentro. Tem o primeiro fechou fora e fechou dentro aqui, que já alertou que pode enfraquecer a tendência, e aqui fechou fora e fechou dentro, só que foi mais acima do que o topo anterior. Então isso indica ainda a possibilidade de força. Então veja que encontrou suporte aqui, depois fez um outro fechou fora, fechou dentro, e aqui ó, fez um outro fechou fora, fechou dentro, fechou fora, fechou dentro, certo? Então, isso aqui já indica enfraquecimento. Eu preciso, para sair da operação, a saída operacional é baseada no quê? Fechou fora, fechou dentro, abaixo ou próximo do topo do primeiro fechou fora, fechou dentro. Então, fechou fora, fechou dentro. Aqui, praticamente fechou fora, fechou dentro, mas foi abaixo. Fez um padrão de candlestick arame de topo. Então, a gente pode sair da operação aqui nesse ponto. Posso operar reversão de tendência a partir daqui? Não, a menos que apareça um padrão invertido em relação o inverso deste padrão e com as mesmas técnicas que foi usado, só que de forma invertida para a operação de reversão de tendência de alta, certo? Então, basicamente é isso, pessoal. Essa técnica muito eficiente, tanto para entrar como para sair da operação, mas tem todo este detalhamento realmente minucioso para você. Tem que ser expert realmente neles para funcionar esse tipo de técnica, porque a probabilidade de reverter a tendência é grande e quando reverte, a probabilidade de fazer um rally de alta como ocorreu aqui. Agora, pessoal, vamos fazer aqui uma simulação de ganho. Isso aqui é o Forex, tá? Então, nossa entrada foi em 1.2790. 1.2790, o nosso stop loss. Nosso stop loss foi aqui abaixo do primeiro suporte, 1.2786. 1.2786, certo? Qual a quantidade de capital que eu vou entrar? Então, pessoal, para um risco de $100, ou seja, apenas 1% de
de 10 mil dólares, supondo que meu capital fosse, ou melhor, supondo que meu capital fosse 2 mil dólares só, ok? Apenas 2 mil dólares e eu vou arriscar 100 dólares por operação. 2 mil dólares apenas, tá? E então isso aqui vai corresponder a um risco de mais ou menos 5%, tá? Mais ou menos 5%, 2 standard, ou seja, a ordem que eu daria seria assim, 2.00, 2 standards, para você tem que entender um pouco de Forex, para entender o conceito dos lotes no Forex. Então eu arriscaria 5% na operação. Por que eu arriscaria 5% nessa operação de day trade no gráfico de 1 minuto? Porque a probabilidade dela é muito alta de acerto. Não é fácil fazer todos estes padrões que eu comentei aqui, mas pode fazer. Se fizer, então você pode se arriscar agressivamente, porque a probabilidade de reversão é estratosférica. Então a gente entrou aqui, fomos protegendo o lucro até aquele ponto, certo? Que nós saímos aqui. Então nossa saída operacional, arriscando 5%, 100 dólares. 100 dólares de 2 mil dólares. 1.2840. Que foi a venda, 1.2840. 1.2840. Quanto que a gente ganhou? Ó, a gente ganhou 37%. 37,39%. É uma operação de day trade no gráfico de 1 minuto, tá? No gráfico de 1 minuto, ganhar 37% de lucro sobre 100% do capital, usando apenas 2 mil dólares, né? Você teve aí uma lucratividade de 747 dólares em alguns minutos. Ou seja, a gente demorou aqui 1 hora no máximo, 1 hora e meia esta operação. Então, pessoal, esse é o potencial do Forex e esse é o potencial quando você é um operador de Forex. Você pode ter esse tipo de ganhos que em pouco tempo. E um alerta para todos, não é necessário ficar fazendo operação todo dia e toda hora. Então, no day trade, no gráfico de 1 minuto, pela minha metodologia oficial e também por esta, você vai fazer raras operações e quando acertar, além de ganhar uma bolada, você trabalha pouco, porque você não precisa ficar operando direto. Então é isso que eu queria passar para vocês. Gostaram do vídeo? Compartilhem o vídeo para que este projeto grátis continue sucedendo e progredindo. E se inscrevam no canal também para vocês ficarem por dentro dos novos vídeos. Muito obrigado, pessoal. Até mais.